Boa noite a todos. Prazer estar de volta à casa de Tio Armindo. Quero agradecer a Diana, a Celso pelo convite, a indicação de Eliana Aquino, porque se não fosse essa minha amiga, eu não estaria conhecendo a casa de Tio Armindo, né? Então, sou muito grata e vamos pedir, rogar a proteção divina para que sejamos um instrumento das palavras dessa noite. Então vamos elevar os nossos pensamentos e rogar a essa Mãe de infinita bondade que nos envolva em seu manto de luz, nos trazendo a intuição, que as nossas palavras sejam doces, mas que tragam momentos de refletirmos, né? Para refletirmos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, nasceu Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, roga por nós, ó Mãe querida, agora e por toda a eternidade. Que assim seja. E nós vamos discorrer a nossa conversa sobre o capítulo 9 do Evangelho. Bem-aventurado os mansos e pacíficos. E nós vamos nos ater ao item 8, que é a obediência e resignação. Uma carta de Lázaro, né? Texto de Lázaro. E nesse texto, Lázaro nos convida a refletir, a vivenciar essas duas virtudes que são companheiras da doçura. Duas virtudes que são confundidas, equivocadas por muito de nós, porque não compreendemos o que é obedecer. Muitos ainda acham que obedecer é ser submisso, subserviente, quando na verdade a obediência, para que ela exista, é necessário a compreensão. Se eu não compreendo, eu não obedeço, porque eu não entendo o que se passa, eu não entendo o que significa aquela situação, aquela norma. Eu preciso compreender, eu preciso internalizar. Lázaro, nessa passagem do Evangelho, eu grifei um ponto para nos trazer para o dia de hoje, que é uma escrita do século XIX, né? 1863, mas que nos traz muita atualidade. E tem um trecho em que Lázaro diz que Jesus veio no momento em que a sociedade romana agonizava e era destruída pela corrupção. Veio fazer brilharem no seio da humanidade moralmente enfraquecida os triunfos do sacrifício e da renúncia à sensualidade. Ora, um trecho de um parágrafo escrito no século XIX e que hoje olhamos e
perguntamos: estamos diferente de Roma naquela época? Em qual sentido? Porque estamos em uma pandemia em que nós estávamos desenfreados na sensualidade, desenfreados no consumismo, esquecendo dos nossos deveres, que eu vou falar com base em Emmanuel. Quando lemos esse pedaço desse parágrafo de Lázaro, nos mostrando a situação em que Jesus se apresentou, viemos e nos perguntamos hoje: por que é necessário eu ouvir sobre a obediência e a resignação no momento de pandemia? Porque Lázaro nos diz com muita propriedade que a razão é o consentimento, que a obediência é o consentimento da razão e que a resignação é o consentimento do coração. Mas, para que esse consentimento racional surja, eu preciso compreender. Eu preciso compreender que situação é essa que eu estou vivendo hoje. Para que eu estou precisando me isolar? Para que eu estou ainda precisando aprender a desinfetar as minhas mãos, a desinfetar os alimentos? O que foi que eu esqueci no meio do caminho? Que foi necessário que surgisse esse momento para nos recolhermos. Se nós ainda não compreendermos esta situação, eu não vou obedecer. Vai se estender mais uma vez o lockdown, que as pessoas não obedecem. Por que elas não obedecem? Porque elas não compreendem, elas não entendem o seu real dever. Porque Emmanuel nos diz na mensagem do livro Pensamento e Vida, na mensagem 21, o dever, Emmanuel nos diz que o dever define a submissão que nos cabe a certos princípios estabelecidos como leis pela sabedoria divina, para o desenvolvimento das nossas faculdades. Para viver em segurança, ninguém desprezará a disciplina. Obedecem às partículas elementares no mundo atômico. Obedece à constelação na glória da imensidade. O que Emmanuel está nos convidando a refletir? O que Emmanuel está nos pedindo que observemos? Ora, Thelma, você vai falar de obediência e resignação e você vem com dever? Obediência, ela é recheada de compreensão, recheada de disciplina. Se
se eu não sei ser disciplinada, eu vou viver na ignorância. Porque quando eu estava para reencarnar, nós estávamos. Isso é uma afirmação de Emmanuel no livro Vinha de Luz, na mensagem Porta Estreita. Ele nos diz que nós almejávamos a porta estreita, que almejávamos passar pela porta estreita para galgarmos degraus na nossa evolução. Nós ansiávamos pelo sacrifício. Mas hoje, que nós estamos vivendo em momentos de sacrifícios, o que nós estamos vendo na humanidade? Governantes sérios implorando para que o povo fique em casa, para que o povo se isole, para que o povo aprenda a obedecer. Mas não é obedecer porque está impondo, é porque está clamando pela nossa vida. Quando ouvimos no início o ocorrido em Manaus, me fez lembrar um livro de Saramago, Ensaios para a Cegueira, que quando li alguns anos atrás, a gente nunca imaginou que fôssemos passar por algo parecido. Porque desse livro de Saramago, eles mostra um momento de epidemia, né, que é acometida uma cidade. Mas o que eu quero chamar a essa analogia, que quem tiver um dia a oportunidade de ler esse livro, que leia, é que sejamos, ou busquemos ser um pouco daquele personagem que é o único que enxerga, é a única pessoa que ainda enxerga na cidade e que tenta mobilizar para que os demais sejam libertos. O livro fala de uma epidemia de uma cegueira branca, trazendo para a nossa realidade é que nós, com o conhecimento que temos, com a compreensão que já conseguimos ter e sermos um pouco obedientes, que sejamos esse veículo para que liberte os demais que estão conosco. Porque é nosso dever levar orientação. É nosso dever, neste momento, esclarecer as pessoas. Juntarmos forças para mostrar que este momento é mais do que necessário a obediência, esse consentimento da razão. Porque quando de fato compreendemos, e muitos estão compreendendo na dor, é que começam a mudar os seus hábitos,
quando Lázaro nos diz que nós devemos nos submeter, olha, que verbo forte, que nós devemos nos submeter à grande lei do progresso, que é a palavra de ordem da nossa geração. Ele falou isso lá atrás. Mas volto a perguntar. Saímos de lá quando mesmo? Porque certos comportamentos ainda hoje é como se vivêssemos ainda em Roma. Que foi necessário frearmos, sermos freados, porque não nos cabe mais vivermos em uma situação de Sodoma e Gomorra. Foi necessário frear a humanidade que crescendo de uma forma avançada na inteligência, no progresso intelectual, esquecendo o lado humano. Hoje nos é mostrado qual o dever desta inteligência, deste avanço intelectual. Salvar vidas em pouco tempo. Quando eu falo pouco tempo, tempo recorde, se desenvolveu vacinas. É necessário que nós entendamos que todo o nosso conhecimento intelectual, todo o nosso avanço intelectual é para servir. Porque Jesus, esse Espírito que tinha uma bagagem que não temos ideia de mensurar, veio à humanidade servir. E nos tempos piores do que o nosso, mas veio nos ensinar que obedecer é compreender para assim se resignar. Enquanto nós não entendermos isso, não conseguiremos ceder e viveremos imbuídos dos nossos orgulhos, do nosso egoísmo, porque um egoísta, um orgulhoso, não é obediente, porque a nada ele compreende em razão do outro. O egoísta nada compreende em razão do outro, porque só a ele importa. Que possamos dizimar essa chaga da humanidade. E este período delicado em que nós estamos vivendo, em que muitos estão refletindo, nós vimos tantos movimentos de solidariedade. Estamos também vendo
Muitos descasos estamos vendo. Muitas irresponsabilidades estamos vendo. Mas também estamos vendo o empenho de muitos em reverter esta situação. Que somos filhos de Deus. E como filhos de Deus, não viemos dar errado, viemos dar certo. Por isso, Emmanuel nos chama a atenção no livro Vinha de Luz, quando ele fala da porta estreita. Não esqueçamos que este momento em que nós ansiávamos por essa porta estreita, por esse momento de sacrifício, é o momento em que nós estamos precisando aflorar essas virtudes que são companheiras da doçura, a obediência e a resignação. Se eu não conseguir que ela internalize em mim, eu vou me desviar do meu propósito, eu vou me revoltar, eu vou desobedecer, eu vou ser indisciplinado, eu vou me manter na ignorância espiritual. Mas é o seu livre-arbítrio. Nos convida a oração. E quando nós oramos, quando nós elevamos o nosso pensamento a Deus, quando nós adoramos, quando nós trazemos à tona a lei de adoração, eu estou sendo obediente às leis naturais, à lei divina, a esse Pai de infinita bondade. Obedecer e resignar é perceber que somos frágeis, mas estamos buscando o fortalecimento. E vamos olhar ao nosso redor neste momento em que nós estamos em momento de sobrevivência. Nós estamos lutando pela vida. É o momento enquanto eu sou obediente. Eu sou grato todos os dias ao amanhecer, porque acordei com vida. Sejamos gratos. Lázaro, nas suas entrelinhas, nos fala que sejamos gratos. Que quando nós nos submetemos à vontade do Pai, é porque já entendemos que sem Ele não somos ninguém. Vamos aprender. O tempo urge. É chegado os novos tempos. E Lázaro, no final da sua passagem, do seu texto, da sua contribuição para os bem-aventurados, os mansos e pacíficos, eles nos diz algo que é muito forte. Lázaro nos diz ao final
desta escrita, ele nos diz algo que a gente olha e diz: meu Deus, estamos revivendo. Porque Lázaro nos diz, já no final do texto, ele diz: infeliz, porque nós que somos guias da humanidade em marcha, vamos agir contra a sua vontade rebelde, a nossa vontade rebelde. E através do sofrimento, iremos controlá-lo e fazer com que ele nos obedeça. Isso é muito forte. Porque enquanto nós resistirmos à obediência, à compreensão, ao nosso dever, sofreremos. E percebamos se esta escrita não é o que nós estamos vivendo. Nós estamos sendo controlados pelo sofrimento. Quando assim estamos tendo a compreensão, vamos de fato compreender o que se é dito nas campanhas, nos slogans. Se cuide, fique em casa. Vamos compreender o que é isso. Quando de fato compreendermos, a obediência vem. E nos resignaremos. E seremos gratos pela passagem na vida. Esse item do Evangelho, como todo o Evangelho, que é o nosso guia de conduta moral. Mas para este momento, é necessário. Porque ele nos pergunta nas suas entrelinhas. Porque ainda não percebeu qual é o seu dever, meu filho? É necessário que vocês sejam controlados pelo sofrimento para poder entender. Mas quando nós nos comportarmos como Leon Denis nos diz no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, quando ele nos traz a reflexão sobre a dor, que quando nós compreendemos, e nas entrelinhas ele fala da obediência, porque quando eu abraço a dor como a companheira de ensinamento para a minha evolução, eu estou ali trabalhando a obediência e a resignação. Precisamos entender o que cada contribuição do Evangelho nos pede. Quando Emmanuel nos diz que nós precisamos compreender a dificuldade que enriquece a mente. E ele não pede nada que a gente não veja isso como uma lição. E nos pergunta, à luz do entendimento, o que é que eu estou aprendendo
com a situação de hoje. Lázaro, de uma forma doce, já que ele fala de obediência e resignação, ele vem a nos dizer: filhos, é urgente que alarguem os seus olhares, que percebam qual é o real dever aqui na Terra. Que percebamos para que tudo isso está me servindo. Para não acontecer na nossa desobediência, falar: ah, se eu pudesse voltar atrás. Ah, se eu pudesse fazer diferente. Ah, se eu tivesse obedecido. Mas muitas vezes não dá tempo. Então, queridos companheiros, vamos nos renovar. Vamos aproveitar este momento e fazermos uma reflexão sobre os nossos compromissos. Fazermos um esforço para compreender as palavras e os ensinamentos do Mestre, quando nos diz que bem-aventurados os mansos e pacíficos, os obedientes, não é submissos. Ele está falando daqueles que conseguem já compreender, que já têm uma noção do seu propósito, do seu compromisso aqui nesse planeta. Então sejamos gratos para que não possamos dizer: ah, se eu soubesse. Ah, se eu tivesse obedecido. Obedeçamos para que consigamos entender que esse consentimento da razão vem doce, que quando a gente compreende, a gente entende. A gente obedece, a gente segue. E se nessa obediência nos trouxermos dores como estamos tendo, a gente sabe se resignar, porque não estamos desamparados. Deus tem um propósito para cada um de nós. E a vida espera de cada um de nós o melhor. Então, que a paz de Jesus esteja com todos. Que essa imagem de Jesus, a sua mansuetude, nos traga a clareza, que possamos retirar o véu da nossa cegueira e vamos ser, sim, o instrumento que pode aclarar a mente do outro. Façamos a nossa parte aonde estivermos
Se o outro não aceitar, não é o livre-arbítrio dele. Mas cabe a cada um de nós fazermos o que pudermos. E nesse momento é levar os nossos pensamentos a Deus, a esse Pai de infinita bondade, para que possamos trazer à tona essas duas virtudes da obediência e da resignação e compreendamos o momento em que estamos vivendo, porque essas virtudes são muito importantes, elas são imprescindíveis para o nosso momento atual. Então, um beijo no coração, sou muito grata a todos vocês. Beijo, Diana, um beijo, Celso, um beijo, Eliana Aquino, e a todos que estão presentes, né? Fiquem em paz, né? E vamos obedecer.